Está acontecendo de novo, Kessler completou, a voz grave. A entidade está tentando romper a prisão, e agora ela encontrou uma nova maneira de escapar. O que se seguiu foi uma série de eventos rápidos e caóticos. A distorção no céu se expandiu, como uma onda que arrastava tudo em seu caminho. As leis da física começaram a se curvar, e o tempo parecia se fragmentar, repetindo ciclos, distorcendo e quebrando em múltiplas versões de si mesmo. A própria realidade estava se dividindo. Em todo o planeta, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. As pessoas viam flashes de outras dimensões, como se estivessem sendo visitadas por versões alternativas de si mesmas. Alguns eram visitados por memórias de um futuro que ainda não existia, outros por momentos do passado que haviam sido apagados. A confusão era total. Enquanto isso, o véu, que antes estava perfeitamente equilibrado, começou a se agitar. A essência da entidade primordial, ainda aprisionada, estava se misturando com as forças quânticas do véu, criando uma fenda interdimensional ainda mais poderosa. Uma nova realidade estava se abrindo, uma onde o véu entre os mundos não apenas estava enfraquecido, mas completamente alterado. Lúcia sabia que a única maneira de evitar a destruição era alcançar o núcleo do véu novamente, onde as essências de Gabriel e Marcos ainda estavam, junto com a memória de Sofia. Eles poderiam ser a chave para restaurar a estabilidade, ou, ao contrário, o catalisador que levaria à catástrofe final. Precisamos voltar para o centro, disse Lúcia com urgência. Eu não sei se vamos conseguir, mas é a única chance que temos. Kessler, que havia perdido muita coisa durante os eventos anteriores, olhou para ela com uma expressão sombria, mas determinada. Eu vou com você. Não vamos deixar que todo o sacrifício de Gabriel, Marcos e Sofia tenha sido em vão. O grupo se reuniu novamente, agora reforçado por aliados que haviam surgido das sombras, pessoas que, de alguma forma, haviam sido tocadas pelos eventos cósmicos e agora entendiam que as leis da realidade estavam em perigo. Entre eles estava a doutora Helena Voss, a linguista que havia ajudado a descobrir a verdade sobre a antiga civilização que originalmente aprisionara a entidade primordial. Eu consegui traduzir mais algumas inscrições, disse Helena, com os olhos cansados, mas focados. A entidade que está tentando escapar não é apenas uma força cósmica, ela é uma ideia. Uma consciência que não pertence a nenhum tempo ou espaço. O que está acontecendo agora é que ela está tentando se manifestar novamente, criando múltiplas realidades para tentar se ancorar em uma delas. Kessler olhou para Helena, perplexo. Uma ideia? Como isso é possível? Helena respirou fundo. A verdade é que, de acordo com essas inscrições, a entidade não é apenas uma criatura. Ela é um conceito, uma força primitiva que molda e destrói realidades. Ela está tentando ocupar um corpo, é uma forma. E se ela conseguir isso, as dimensões serão irreversivelmente distorcidas. O tempo e o espaço se desintegrarão, e ela tomará conta de tudo. Então temos que impedi-la de criar um corpo, ou seja, de materializar-se, Lúcia disse, sua mente correndo com as possibilidades. Onde podemos encontrar o ponto de origem? É aqui, Helena disse, apontando para uma antiga estrutura de cristal que havia sido descoberta nas ruínas subglaciares. Esta estrutura é a chave. Ela foi construída para manter o equilíbrio entre as dimensões. Se conseguirmos ativá-la novamente, podemos restaurar a integridade do véu. O grupo se dirigiu para o local onde a estrutura antiga estava localizada, no coração das montanhas geladas do Himalaia. O ambiente ao redor parecia irreal, as montanhas não eram apenas inacessíveis, mas distorcidas, como se o próprio espaço estivesse sendo torcido. O ar estava carregado de eletricidade, e o chão tremia sob seus pés. Ao chegarem à estrutura, eles perceberam que não estavam sozinhos. O corredor das sombras, um vasto túnel de pura escuridão, se estendia diante deles. Era a entrada para o núcleo da entidade, onde a realidade estava em processo de colapso. Eles sabiam que só uma pessoa poderia atravessar o corredor até o ponto central, onde o cristal deveria ser ativado. Lúcia foi a primeira a dar um passo à frente. Eu sou a única que posso fazer isso. Eu tenho uma conexão direta com o véu agora.
Se eu não conseguir ativar o cristal, tudo estará perdido. Kessler tentou protestar, mas Lúcio interrompeu. Não temos tempo. Eu vou, e você deve garantir que o véu seja mantido. O tempo de agir é agora. Ela entrou no corredor, que parecia engolir tudo ao seu redor. Cada passo que dava, a escuridão a envolvia mais, e o peso da presença da entidade crescia. Dentro da escuridão, Lúcia ouviu uma voz não humana, mas tão profunda quanto o próprio cosmos. Era a voz da entidade. Você não pode parar o inevitável, ela sussurrou. Eu sou a origem de tudo. O fim está ao seu alcance, mas você não pode me impedir. O véu foi criado para aprisionar a ideia de que a destruição é a única verdade. Lúcia sentiu o peso da afirmação. Mas ela também sabia que não havia escolha. Com um esforço imenso, ela estendeu a mão e tocou o cristal, sentindo sua energia pulsante. Ao fazer isso, uma onda de luz e energia se espalhou, iluminando a escuridão que a envolvia. Ela ativou a estrutura do cristal e, no instante seguinte, um poder vasto e imenso foi liberado, uma força pura que fez o próprio véu se expandir e se reforçar. As distorções começaram a se acalmar, e a entidade foi forçada a se retirar para o vazio do qual ela havia emergido. Quando Lúcia emergiu da escuridão, exausta e com o coração pesado, ela encontrou os outros aguardando. O véu estava restaurado, mas a batalha pela sobrevivência das dimensões ainda não havia terminado. A Terra estava salva, mas o sacrifício de todos os envolvidos havia deixado marcas profundas. As memórias de Gabriel, Marcos e Sofia, que haviam sido fundamentais para manter a estrutura, ainda estavam presentes, mas agora a humanidade enfrentaria uma nova era de vigilância. A batalha não acabou, disse Kessler, olhando para o horizonte, onde o céu começava a clarear. Mas agora sabemos o que realmente está em jogo. E enquanto o véu existir, a Terra estará protegida. Lúcia olhou para o horizonte também, pensando no que havia perdido, mas também no que havia conquistado. Eles tinham evitado a destruição total. Mas o mundo, agora mais interligado do que nunca, começava a entender que as realidades estavam mais frágeis do que jamais haviam imaginado. E, talvez, a maior lição de todas fosse que as batalhas que enfrentamos são, de fato, apenas o começo de algo muito maior. O céu agora parecia mais limpo, mas a tensão ainda pairava sobre o mundo. A batalha que havia ocorrido nas profundezas das montanhas do Himalaia e no coração do véu havia preservado a terra, mas não a havia libertado completamente das forças que ainda estavam à espreita. Lúcia sabia disso. Ela sentia em seu peito, com cada respiração, que as distorções quânticas ainda estavam lá, invisíveis, mas persistentes. O véu havia sido restaurado, sim, mas os ecos das dimensões quebradas ainda reverberavam através da realidade. Sofia, Gabriel e Marcos haviam cumprido seus papéis, mas algo dentro de Lúcia estava em constante alerta. Algo não estava totalmente resolvido, e a presença da entidade primordial ainda parecia espreitar no horizonte. Lúcia, Kessler disse, interrompendo seus pensamentos enquanto ela observava o céu, agora mais claro. O véu está estável, mas não podemos baixar a guarda. As dimensões estão conectadas de uma maneira mais forte do que antes. O que aconteceu não pode ser simplesmente ignorado. A ameaça não desapareceu. Lúcia se virou para ele, e seus olhos, normalmente tão resolutos, estavam carregados de incerteza. Eu sei, Kessler. Eu sei que o véu está estável, mas eu sinto que não conseguimos, realmente, selar tudo. Há algo mais, algo que não conseguimos compreender completamente. A essência daquela entidade, que eu sinto que ela ainda nos observa. Kessler olhou para ela com uma expressão grave. Eu também sinto isso. Sofia, se ela foi mais do que um aliado. Ela se fundiu com o véu, com a memória de Gabriel e Marcos. E mesmo assim, a presença dessa entidade não foi apagada. Não completamente. Eles se encontraram em silêncio, observando a vastidão do mundo, como se tudo ao seu redor fosse apenas uma camada superficial de algo muito mais profundo e incompreensível. Então, o som de passos ecoou, e Helena,
a linguista que os acompanhará até o centro da estrutura no Himalaia, se aproximou, com um olhar tenso. Eu encontrei algo, disse ela, com a voz hesitante, como se ainda não tivesse certeza do que isso significava. Nas ruínas antigas, no que resta da civilização que aprisionou a entidade primordial, há algo que não entendemos completamente. São inscrições sobre uma segunda prisão. Segunda prisão? Lúcia repetiu, seu interesse aguçado. Como assim? Helena hesitou, claramente apreensiva. Os símbolos, as inscrições que traduzimos, falam de uma prisão dentro do véu. Uma prisão que, por mais que a entidade esteja temporariamente confinada, nunca será suficiente para mantê-la eternamente. Eles dizem que, se o véu for enfraquecido, a entidade poderá escapar para a realidade, mas também haverá uma segunda barreira, uma camada entre as dimensões, que seria criada a partir do próprio corpo do véu. Só que, para essa barreira ser construída, o equilíbrio entre as dimensões precisa ser alterado, e isso só pode ser feito por aqueles que têm acesso direto à essência do véu, ou, no caso de Sofia, por quem se tornou parte dele. Lúcia ficou em silêncio, processando as palavras de Helena. Então, você está dizendo que a entidade pode voltar, não porque o véu foi rompido, mas porque não houve uma segunda barreira criada para impedir que ela escapasse para a realidade física. E Sofia, Gabriel e Marcos, de certa forma, não conseguiram cumprir esse papel? Helena confirmou com um aceno de cabeça. Exato. Sofia foi crucial para o equilíbrio, mas sem uma segunda camada de prisão, a essência da entidade, por mais confinada que estivesse no véu, ainda tem o potencial de se manifestar. É como se estivéssemos lidando com um ciclo infinito de apatia e renascimento. Uma luta entre manter a entidade contida e a necessidade de se manter no controle sobre as realidades. Lúcia sabia o que isso significava. Significa que ainda não conseguimos impedir a entidade. Ela está esperando o momento certo para se libertar. Nos dias seguintes, os eventos se aceleraram. Lúcia, Kessler, Helena e os outros membros do grupo se reuniram para traçar um plano. Se a entidade primordial ainda estava de alguma forma presente, isso significava que precisavam agir rápido antes que sua presença se fortalecesse. A Terra poderia ser salva, mas não de maneira simples. Havia mais camadas de realidade em jogo do que jamais haviam imaginado. Lúcia passou noites sem dormir revisando o que eles sabiam. As anomalias quânticas continuavam a crescer, mas em um ritmo quase imperceptível. Algo estava se formando, um reflexo do que acontecerá no véu, mas com uma natureza diferente. Agora, o véu não era apenas uma prisão, era uma armadilha interdimensional, e, sem a segunda camada de proteção, as dimensões estavam começando a se sobrepor de maneira mais forte. Porém, havia algo mais. Algo que não podia ser ignorado. Lúcia havia encontrado, nos fragmentos das memórias de Sofia, algo que parecia ser uma chave. Uma chave para uma última camada de segurança. Algo que tinha a ver com a própria essência do véu. Sofia não só se tornou parte do véu. Ela é a chave para a segunda camada, Lúcia disse em voz baixa para Kessler, em um momento em que os dois estavam sozinhos. Ela foi a guardiã, mas eu sinto que o verdadeiro sacrifício dela não foi a luta contra a entidade. Foi o fato de ela ter sido a última linha de defesa. Agora, se conseguirmos recuperar fragmentos da essência dela, talvez possamos reconstruir a segunda camada. Kessler olhou para Lúcia com preocupação. Você está dizendo que precisamos recriar a prisão? Não seria mais fácil encontrar uma maneira de destruí-la permanentemente? Não podemos destruir o véu. Ele é mais do que uma prisão física. Ele é o equilíbrio que mantém as dimensões juntas. Mas se conseguirmos reconstituir a essência de Sofia, podemos fortalecer esse equilíbrio e criar uma barreira permanente, uma segunda camada que nunca poderá ser rompida, Lúcia explicou, a mente cheia de planos. É a única chance de realmente acabar com essa ameaça de uma vez por todas. A busca pela essência de Sofia começou. Com a ajuda de Helena, Kessler e os outros, Lúcia seguiu os fragmentos de dados e sinais quânticos que indicavam onde poderiam recuperar o que restava da energia de Sofia.
Eles sabiam que esse seria o último passo. Se não conseguissem, o véu seria apenas uma prisão temporária e as dimensões estariam destinadas a colapsar. Eles viajaram para um local isolado, no meio de uma vasta floresta, onde antigas ruínas da civilização que havia criado o véu estavam escondidas. As inscrições que haviam encontrado indicavam que ali, no coração da floresta, havia uma caverna subterrânea que continha a última chave para recriar a segunda camada. Quando chegaram, a entrada estava coberta por uma espessa vegetação e envolta por uma estranha energia. O espaço estava saturado com distorções temporais. Eles tinham apenas uma chance. Lúcia sentiu, dentro de si, a conexão com o véu se intensificar. Era como se uma parte dela já soubesse o que deveria fazer. A essência de Sofia estava no ar, nas pedras, na própria terra. Ela sentiu a presença da amiga, e também a presença de algo mais, e a sombra da entidade. Aqui, Lúcia disse, de repente, parando diante de uma grande rocha coberta por inscrições antigas. Sofia está aqui. Precisamos fazer isso agora. Ela tocou a rocha, e as inscrições começaram a brilhar com uma luz suave. Um portal se abriu, revelando um corredor de pura energia, o último caminho para restaurar a segunda camada de prisão. Kessler, Helena e os outros ficaram para trás enquanto Lúcia avançava sozinha. Ela sabia que, para reforçar o véu e criar a segunda barreira, precisaria usar sua própria essência e a memória de Sofia para se fundir com o véu de uma forma nunca antes tentada. Mas sabia também que esse seria um sacrifício final. No coração do corredor, Lúcia se encontrou com o véu, um vasto mar de luz e escuridão entrelaçados. Ali, o sacrifício de Sofia estava gravado em sua memória. Lúcia começou a se fundir com aquela essência, sentindo o peso do véu em suas costas. Ela era agora parte dele, assim como Sofia fora. O preço era alto, mas o sacrifício necessário. Com um último suspiro, ela acionou a energia do véu, sentindo a barreira se solidificando ao seu redor. A entidade primordial gritou em desespero, tentando escapar, mas era tarde demais. A segunda camada havia sido criada, mais forte do que nunca. Quando tudo terminou, Lúcia, agora completamente imersa na essência do véu, viu os outros chegarem ao local. Eles haviam vencido. O véu estava completo. E a entidade, mais uma vez, estava presa. O céu estava calmo, mas a terra ainda sentia os ecos da batalha cósmica travada nas profundezas do véu. Lúcia, agora absorvida pela essência que protegia as dimensões, sentia a conexão entre os mundos de maneira tão intensa quanto nunca antes. O véu estava fortalecido, mas havia um preço. Ela não era mais a mesma. Parte de sua identidade se fundira com o próprio tecido da realidade, e suas memórias começavam a se distorcer, como se estivessem se desvanecendo em um mar de infinitas possibilidades. Mas havia algo mais. Algo que ela não conseguia entender completamente, como se um fragmento de sua essência tivesse permanecido fora do véu, à espera. Kessler, Helena e os outros, agora aliviados pela estabilidade do véu, estavam ao lado de Lúcia, mas o silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra. Sabiam que a vitória não era total. Algo continuava a pulsar nas profundezas do mundo, e o véu, apesar de ter sido reforçado, nunca poderia ser totalmente compreendido ou controlado. Lúcia, você está bem? Kessler perguntou com cautela, seus olhos observando-a com preocupação. Você está diferente. Como se estivesse distante. Lúcia olhou para ele, sua mente em turbilhão. Sua voz, quando falou, soou distante, como se vinda de um lugar além do espaço e do tempo. Eu não sei se posso voltar a ser quem eu era. Eu sou o véu agora, Kessler. As linhas entre mim e o que é o véu estão borradas. Helena, que sempre fora cautelosa e observadora, aproximou-se e examinou os dados de sua conexão com o véu. As distorções estão começando a se estabilizar, mas há algo que não conseguimos explicar. Eu sinto que, embora o véu tenha se fortalecido, ele não está completamente seguro. A energia que você liberou, se ela é mais poderosa do que imaginávamos.
Lúcia se concentrou na sensação crescente dentro de si. O véu não é apenas uma prisão. Ele é uma rede, uma teia que conecta todas as realidades. E eu estou dentro dela agora. Se algo acontecer, eu vou sentir. Eu vou ver. Kessler franziu a testa, preocupando-se com as implicações daquilo. Você não pode se perder nisso, Lúcia. Não podemos deixar que o véu consuma você. A entidade não deve saber que você é a chave para esse novo sistema. O véu não pode ser corrompido. Mas Lúcia apenas olhou para ele com uma expressão distante, como se o tempo não tivesse mais o mesmo significado para ela. É tarde demais, Kessler. A entidade sabe. Ela sempre soube. O véu está seguro, mas eu sou agora parte dele. E uma parte de mim não consegue parar de ouvir a voz dela, de sentir sua presença. A partir daquele momento, o grupo começou a perceber mudanças no comportamento de Lúcia. Sua presença, antes firme e focada, agora parecia flutuar entre os mundos, como se estivesse se diluindo entre as realidades. Ela falava com mais frequência, não apenas para eles, mas para algo invisível, como se comunicando com uma força que estava além do alcance deles. Ela está tentando se comunicar comigo, Lúcia sussurrou certa noite, em um estado quase hipnótico. A entidade, ela sabe que estou aqui. Ela não vai desistir de tentar se libertar. Kessler tentou intervir. Lúcia, você precisa lutar contra isso. Não podemos permitir que ela controle você. Você ainda é você, não importa o que tenha se tornado. Mas a resposta de Lúcia foi enigmática, quase como se suas palavras não fossem inteiramente suas. Eu sou todas as possibilidades agora, Kessler. Eu sou o véu. O que é o véu, se não a essência daquilo que está além? Ela fala comigo. Ela me mostra as falhas. As brechas. O grupo começou a perceber que a conexão entre Lúcia e a entidade primordial estava se tornando mais intensa, mais direta. A energia que ela liberara ao ativar a segunda camada do véu parecia ter atraído a atenção da entidade, permitindo-lhe estabelecer um vínculo mais forte, uma comunicação através das camadas do espaço-tempo. A entidade não falava com Lúcia da forma que falava com os outros. Ela tocava, através dos véus da realidade, sugerindo possibilidades, revelando as falhas no sistema que ela mesma criará. Lúcia sabia que, ao se tornar parte do véu, havia se conectado de forma inescapável com tudo o que ele guardava, incluindo as brechas, as falhas e os pontos onde a entidade poderia, de fato, escorregar. Helena, Kessler disse, com um olhar de preocupação crescente, precisamos entender mais sobre esse vínculo. O que significa exatamente essa comunicação com a entidade? Como podemos interromper isso antes que Lúcia? Helena balançou a cabeça. Eu não sei, Kessler. Isso é algo que nunca vimos. Lúcia não é apenas uma guardiã. Ela se tornou o próprio véu, a última linha de defesa, mas isso não significa que ela seja invulnerável. Ela é uma âncora. Uma âncora que está agora sendo puxada por algo que quer escapar. E se essa entidade conseguir se infiltrar nessa âncora, tudo estará perdido. Enquanto isso, em várias partes do mundo, os sinais das distorções quânticas tornavam-se mais evidentes. As fendas nas dimensões, que antes eram pequenas anomalias, agora estavam se expandindo, afetando o próprio tecido da realidade. As pessoas começaram a ver visões do futuro, futuros possíveis, futuros alternativos e futuros distorcidos. Por todo o planeta, cientistas, filósofos e místicos começaram a registrar fenômenos estranhos. Viagens no tempo começaram a ocorrer com mais frequência. As fronteiras entre os mundos estavam se tornando cada vez mais tênues. O véu, em sua tentativa de proteger, estava, de alguma forma, permitindo que realidades paralelas começassem a se sobrepor. O que antes era uma rede interdimensional de segurança, agora parecia ser um campo de batalha onde as linhas entre as possibilidades se desfaziam. Na antiga sede da Resistência, onde Lúcia e seu grupo haviam começado sua jornada, um novo encontro foi agendado.
Eles não podiam mais ignorar o fato de que o véu não estava apenas retendo a entidade, ele estava permitindo que o ciclo continuasse. Precisamos entender o que estamos lidando agora, Lúcia declarou, embora sua voz soasse como um eco distante, como se estivesse falando de um outro lugar. Se não conseguirmos encontrar uma maneira de interromper esse ciclo de realidade se sobrepondo, a Terra não será mais a Terra. Ela se transformará em um ponto de convergência entre múltiplas dimensões, e o véu não será capaz de proteger ninguém. Você está dizendo que, se o véu é a chave para manter as dimensões estáveis? Kessler perguntou, tentando compreender. Sim, Lúcia respondeu. Mas também é a chave para o caos. As duas coisas estão entrelaçadas. Eu, sendo parte do véu, sou a estabilidade, mas também a instabilidade. E enquanto eu existir, essas distorções continuarão. O tempo estava se acelerando. A distorção no tecido da realidade não podia mais ser ignorada, e a pressão sobre o grupo aumentava a cada dia. Lúcia sabia que, para impedir que a entidade se libertasse de vez, algo drástico teria que acontecer. Foi quando ela começou a perceber o verdadeiro significado do ciclo que a entidade representava, e uma entidade que não existia em um único tempo ou espaço, mas em todas as possibilidades simultaneamente. Sua única razão de existir era ser a força que destruía tudo que havia sido criado. Precisamos finalizar esse ciclo, Kessler. Precisamos terminar com isso de uma vez por todas, Lúcia declarou, seu olhar fixo em algo distante. Kessler sabia o que isso significava. Você sabe o que isso implica, Lúcia. Você está sugerindo. Sim, Lúcia interrompeu, com uma expressão de aceitação. É a única forma de realmente selar o véu. Eu preciso ser a última linha de defesa. Eu sou o véu agora. Se não me sacrificar, tudo o que fizemos até aqui será em vão. A entidade primordial sabia disso, e sentia o dilema de Lúcia. Ela estava agora entre duas escolhas impossíveis, de manter o véu, mas perder a si mesma, ou sacrificá-lo para finalmente derrotar a entidade. Mas o que Lúcia não sabia era que, ao escolher o sacrifício final, ela não apenas salvaria o mundo. Ela também liberaria um novo ciclo, um ciclo onde a humanidade teria a chance de renascer, mas sem as memórias de um passado marcado pela destruição e pelo caos. O véu, de fato, precisava ser rompido, não para destruir o mundo, mas para reconstruí-lo. O sacrifício de Lúcia foi inevitável. Quando o momento chegou, ela se fundiu com a essência do véu de uma maneira que ninguém poderia compreender. Kessler, Helena e os outros assistiram, impotentes, enquanto o véu, agora mais forte e estável, pulsava em uma frequência que transcendeu o tempo e o espaço. E assim, Lúcia desapareceu. Mas o véu, reconstruído, agora tomava uma nova forma, uma forma de redenção. Quando Lúcia se fundiu com o véu, algo misterioso aconteceu. A entidade primordial, que até então se esforçava para escapar da prisão interdimensional, pareceu ser reprimida de uma forma inesperada. Ao invés de se libertar, ela foi absorvida pela nova estrutura do véu. Mas não como algo destrutivo. Ela foi transformada. O que acontecerá era mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. A essência de Lúcia, agora inseparável do véu, não só fortaleceu a barreira que mantinha as dimensões separadas, mas também reescreveu as regras de como elas interagiam. A entidade primordial, que antes existia como uma força de destruição e caos, foi transmutada em uma energia neutra, que passou a se integrar ao novo ciclo de realidades, funcionando não mais como um agente de destruição, mas como um regulador, uma força de equilíbrio entre as dimensões. Kessler, Helena, Marcos e os outros observavam de longe, vendo as mudanças acontecerem. A atmosfera parecia mais densa, como se o ar em torno deles estivesse carregado com algo profundo, algo que transcendia o entendimento humano. Ela fez isso, Helena disse, a voz cheia de um respeito mudo. Lúcia não apenas destruiu a entidade. Ela a transformou. Kessler não conseguia olhar para a vastidão do céu sem sentir uma mistura de saudade e alívio. Ela se tornou parte do véu. Mas não apenas a guardiã. Lúcia se tornou o princípio e o fim dessa criação.
Ela escolheu o sacrifício final para nos dar uma nova chance. Talvez agora possamos aprender a viver sem a ameaça constante de destruição. Marcos, o último dos antigos membros da resistência, olhou para Kessler. O véu não é mais só uma prisão, Kessler. Ele agora é o sistema que sustenta tudo. As dimensões estão mais conectadas, mas de uma maneira diferente. Mais harmoniosa. Kessler assentiu, mas seu olhar continuava distante. Eu sei. Mas o que faremos agora? Lúcia se foi, e nós não podemos mais voltar ao que éramos. O mundo mudou. O mundo, de fato, estava mudando. À medida que os meses passavam, sinais de uma nova realidade começaram a aparecer. As fendas que antes causavam caos e distorções começaram a diminuir. Embora ainda existissem interações entre as dimensões, agora elas aconteciam de maneira controlada, como se o próprio véu estivesse criando um espaço de regeneração. As distorções quânticas que antes resultavam em viagens no tempo e experiências desconexas agora se limitavam a brechas pequenas, de fácil controle, que podiam ser compreendidas e manipuladas por cientistas e pesquisadores. Os antigos fenômenos de visões do futuro e das múltiplas possibilidades começaram a ser estudados como novos campos da física. A humanidade começou a descobrir que, com as distorções entre as realidades agora mais estáveis, uma nova era estava sendo inaugurada. Mas essa era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. O véu, com a nova configuração, funcionava como uma rede de conexão interdimensional. Cada pensamento, cada ação humana, agora tinha um impacto direto não só no mundo físico, mas também nas camadas subjacentes da realidade. A própria percepção da vida humana foi alterada. As pessoas começaram a entender que não estavam mais limitadas pela linearidade do tempo e espaço. Eles podiam, agora, acessar aspectos de suas próprias vidas em diferentes realidades, de diferentes possibilidades. A antiga resistência, agora reorganizada como uma nova ordem, passou a estudar essas novas interações com o véu. Embora o véu fosse, essencialmente, uma força protetora, ele também se tornará uma ferramenta de aprendizado e evolução. Mas o maior impacto foi sobre as pessoas que haviam vivido ao lado de Lúcia, as pessoas que, de alguma forma, continuavam conectadas com ela. Kessler, Helena, Marcos e os outros começaram a perceber, de forma gradual, que a presença de Lúcia ainda estava ali. Ela não havia realmente desaparecido. O véu, a rede que ela havia criado, ainda carregava sua energia. Era como se, ao final de sua jornada, Lúcia tivesse transcendido a forma humana, se tornando algo maior e mais abrangente. Ela não estava mais limitada por um único corpo ou por uma única vida. Ela se tornará o próprio fluxo de conexão entre as realidades. Quando Kessler meditava ou tocava o véu de forma mais profunda, sentia uma presença suave, quase etérea, como se Lúcia ainda estivesse, de alguma forma, falando com ele, guiando-o. Com o tempo, a paz parecia se estabelecer. As dimensões, embora ainda interconectadas, estavam em equilíbrio. No entanto, como todo equilíbrio, esse também tinha seu próprio preço. O véu não poderia permanecer estático. À medida que as realidades se expandiam, o véu precisava ser constantemente monitorado e ajustado para garantir que as brechas entre as dimensões não se tornassem irreparáveis. Foi então que surgiram os guardas do véu, uma ordem de pessoas escolhidas para proteger o equilíbrio das realidades. Esses guardas eram treinados para manipular e interagir com o véu de maneira precisa. Eles eram um novo vínculo entre a humanidade e a energia cósmica que Lúcia agora representava. Era um papel crucial, mas também perigoso, pois qualquer erro poderia causar o colapso das barreiras que mantinham os mundos conectados de forma segura. Ela apenas se transformou. O legado de Lúcia, sua Kessler, agora líder dessa nova ordem, sabia que sua missão era clara, mas solitária. Ele se perguntava o tempo todo se Lúcia ainda observava de algum lugar, se ela ainda guiava seus passos. Sua conexão com o véu nunca havia sido tão forte, mas ao mesmo tempo, ele sentia uma solidão crescente. A perda de Lúcia, embora ela estivesse ali de alguma forma, ainda pesava sobre ele. Enquanto isso,
Helena e Marcos dedicavam-se ao estudo das novas formas de comunicação entre as realidades. Havia muito mais a aprender. O véu não era apenas um meio de prisão ou proteção. Ele era, agora, uma forma de transcender as limitações humanas, um caminho para que a humanidade evoluísse em sintonia com o cosmos. Passaram-se anos desde o sacrifício de Lúcia. O mundo, ainda marcado por cicatrizes de antigas batalhas, agora florescia sob um novo equilíbrio. A humanidade estava mais consciente de sua conexão com o véu, e as dimensões se tornaram mais do que apenas uma abstração. Elas eram uma realidade viva, que precisava ser respeitada, compreendida e protegida. Kessler, agora mais velho, olhou para as estrelas uma noite, com a sensação de que o véu e Lúcia ainda estavam com ele. A humanidade não estava mais sozinha. Lúcia, como uma essência transcendental, ainda protegia o mundo, ainda guiava aqueles que estavam dispostos a aprender. Você ainda está comigo, não é, Lúcia? Kessler murmurou, sorrindo melancolicamente. O véu, que antes parecia uma prisão, agora era a chave para um novo futuro. E Lúcia, em sua forma eterna, continuava a ser o guardião silencioso de tudo. Em algum lugar, no fundo de sua alma, Kessler sentia a resposta, e sim, Kessler. Sempre estarei com você. No véu, no equilíbrio, nas realidades que criamos. E assim, a história de Lúcia e do véu não terminou. Coragem, seu sacrifício, sua conexão com todas as realidades, perduraria para sempre. A humanidade, agora, começava a caminhar por um novo caminho, onde as fronteiras entre o possível e o impossível estavam mais tênues, mais flexíveis. O véu continuava a existir, mais forte, mais consciente e mais interligado ao destino de todos os seres, humanos e não humanos, que compartilhavam essa nova realidade. A jornada estava apenas começando.